Nesse vídeo, a gente vai fazer a correção das questões número 5 até a número 9 da página 356 da seção Amplie. Então, na questão número 5, a pergunta é a seguinte: explique quais ideias estavam por trás do apoio dos liberais ao fascismo. Nesse caso, a resposta é a seguinte: os liberais apoiaram os fascistas para ganhar as eleições contra os grupos de esquerda, comunistas e socialistas. Pensavam que, uma vez no poder, eles poderiam controlar o partido fascista e governar em seu lugar. Na questão número 6, a pergunta é a seguinte: de quais formas a crise de 1929 internacionalizou-se? A resposta é a seguinte: com o sistema bancário e financeiro interligados, os bancos e as empresas financeiras estadunidenses passaram a exigir o pagamento dos empréstimos concedidos aos países europeus. Na falta de dinheiro suficiente, a crise também os atingiu. Além disso, os Estados Unidos diminuíram as importações de produtos de vários países, inclusive do Brasil. Não tendo para quem vender as mercadorias, os preços também despencaram, gerando uma crise produtiva e prejuízos para os países exportadores. A questão número 7 pergunta o seguinte: cite 3 principais aspectos que diferenciam o fascismo e o nazismo. Então, os aspectos foram, o fascismo surgiu e chegou ao poder ainda nos anos 1920, ao passo que o nazismo só chegou ao poder na década de 1930, alimentado pela crise de 1929. O nazismo seguiu os ideais de pureza e discriminação racial, enquanto o fascismo tinha, principalmente, características nacionalistas. A expansão territorial era vista como fundamental de acordo com a ideologia nazista. Na questão número 8, a pergunta é a seguinte: identifique o significado do Terceiro Reich para Hitler e o nazismo. No caso, o estabelecimento do Terceiro Reich significou a ascensão de Hitler e da ideologia nazista ao poder na Alemanha. E a última questão, a questão número 9, explique com suas palavras o processo que desencadeou a Guerra Civil Espanhola. Então, após o fim da ditadura de direita, apoiada pela monarquia espanhola, em 1931, instaurou-se uma república que passou por muitas sucessões entre diversos grupos, inclusive separatistas. Esse período foi marcado por instabilidade. Em 1936, foram realizadas novas eleições, em que a Frente Popular, formada por diversos grupos de esquerda unidos, foi vitoriosa, derrotando a Falange Espanhola, grupo de direita e fascista. Assim, o general Francisco Franco, apoiado pela Igreja Católica e por camadas conservadoras da sociedade e por militares, liderou um levante militar contra o governo republicano. Assim, iniciou-se a Guerra Civil Espanhola.